Uma aula rápida aqui para falar sobre o decaimento radioativo do tipo alfa. Existem 3 tipos de decaimentos radioativos na física: o decaimento radioativo alfa, o beta e o gama. Aqui nós vamos falar sobre o primeiro, que é o decaimento radioativo alfa. O que acontece no decaimento radioativo? Tanto faz se é alfa, beta ou gama. Tem um elemento químico, que aqui eu chamei de X, é um átomo, tá? Um átomo radioativo. Ele vai sofrer decaimento, ou seja, ele vai para o outro lado da setinha ali, e vai se transformar num outro tipo de átomo, por exemplo, o átomo Y. E nesse processo ele vai perder um pedaço do átomo numa radiação, numa radioatividade chamada de decaimento alfa. Então, tem um elemento químico, X, sofre decaimento radioativo, se transforma em outro elemento químico, Y, e libera uma partícula alfa, ou seja, uma radioatividade do tipo alfa. O que é o decaimento do tipo alfa? Esse elemento X se transformou no Y, só que para se transformar no Y, ele teve que liberar uma partícula alfa. E o que é essa partícula alfa? É uma partícula composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Cuidado, isso não é decaimento para hélio. Muitas pessoas erroneamente confundem e falam que um elemento químico decaiu para hélio. Não, o subproduto do decaimento foi de 2 prótons e 2 nêutrons. Coincidentemente, 2 prótons e 2 nêutrons correspondem a um núcleo do átomo de hélio, mas a partícula alfa não é o hélio. O hélio, para ser o hélio, ele precisa ter 2 prótons, 2 nêutrons e precisa ter os elétrons na eletrosfera também. Então, a partícula alfa é feita por 2 prótons e 2 nêutrons. Não necessariamente é o hélio efetivamente, tá? Então, esse é o decaimento do tipo alfa. Então, igual eu falei para você, o hélio, sim, ele é feito por 2 prótons, 2 nêutrons, mas tem os elétrons também. Então, está errado se alguém falar para você que o urânio decaiu para o hélio. Não, o urânio não decai para hélio. O subproduto do decaimento do urânio é uma partícula que é composta por 2 prótons, 2 nêutrons, que corresponde coincidentemente ao núcleo do átomo de hélio, mas não é o hélio, tá? Para ser o hélio precisa ter os elétrons também, e ele não tem isso, tá bom? Então a partícula alfa é isso. Algumas características dela, elas são muito leves, partículas leves. A energia de liberação delas vai de 4 a 8 megaelectronvolts, então é uma radiação com certa intensidade, muito forte, né, quando ela sai do átomo. E ela pode ser parada por coisas simples, tipo a pele humana. Ela não consegue penetrar na pele humana. Uma folha de papel consegue parar a radiação do tipo alfa. Onde que está o problema da radiação do tipo alfa? É quando ela é ingerida. Ela não consegue passar pela tua pele. Mas se você der uma ajudinha para ela e engolir ela de alguma forma, por exemplo, ingerindo um elemento químico que decai de forma com o decaimento alfa, você vai ajudar essa partícula a entrar no teu corpo e causar estragos lá dentro. Então não engula partículas alfa, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do urânio. Urânio 92, ele sofre decaimento alfa quando ele se transforma no tório 90, tá bom? Então veja que o urânio tinha 92 prótons ali, certo? É isso que diz que ele é urânio. E quando ele virou o tório, ele passou a ter 90 prótons. Para onde que foram esses outros dois? São justamente os prótons da partícula alfa que eu tenho ali. Lembra? A partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. 92 menos 2, 90. Então, o urânio era 92, decai para o tório, perde 2 prótons nesse processo, na partícula alfa, 2 nêutrons também, e se transforma em tório que tem 90 prótons. Esse é o decaimento radioativo. Só que, claro, o tório também é radioativo, ele vai acabar decaindo e decaindo, decaindo, até chegar lá no chumbo, mas não é isso aqui que a gente quer falar agora. A ideia interessante é, como é que é... Bom, eu acabei de falar para você que o urânio, ele tem 92 prótons e ele passou a ter 90 quando virou tório. Ele perdeu 2 porque ele emitiu uma partícula alfa. Mas como é que o núcleo deixa isso acontecer? Porque todo mundo sabe que é muito difícil tirar qualquer próton do núcleo de qualquer átomo. Como é que ele faz isso? Através de uma coisa que nós chamamos de tunelamento quântico. Isso aqui é bem estranho de perceber, né? O que acontece? Imagine que você você é uma partícula alfa e você tem que cruzar essa montanha para chegar lá do outro lado. Você vai ter que gastar uma certa energia. Imagine então que essa montanha nada mais é do que a força nuclear forte que está fazendo as partículas que estão no núcleo do átomo não irem embora. A força nuclear forte mantém o núcleo do átomo coeso. Então essa montanha corresponde a essa energia que você tem que quebrar. Só que como essa força nuclear forte é muito grande, a energia que a partícula teria que quebrar para sofrer o decaimento alfa seria muito grande. Então o que acontece? A partícula você interpreta nesse caso como sendo uma onda.
e não como uma partícula. A onda, ela consegue se propagar além do núcleo atômico. Então, pela mecânica quântica, existe uma probabilidade, mesmo que pequena, mas ela existe, de que o próton que está dentro do núcleo do urânio 92, por exemplo, essa onda que ele é, na verdade, não a partícula, agora nesse caso, essa onda se propaga pelo espaço e em algum momento ela pode estar fora do núcleo do átomo. E aí o que acontece? Uma coisa que nós chamamos de tunelamento quântico. Essa partícula alfa, quando você considera ela sendo uma onda, você consegue imaginar que ela está fora do núcleo. Então, o que está aqui, na verdade está aqui e agora eu tenho uma partícula alfa do lado de fora. Cara, como é que a gente sabe que isso acontece? Porque o decaimento alfa existe. Não teria como acontecer o decaimento alfa se não existisse essa ideia do tunelamento quântico. E o tunelamento quântico só pode existir se a gente considerar a partícula, o próton, por exemplo, ou o elétron, ou o nêutron, como não sendo apenas partículas, mas como também sendo uma onda que se propaga pelo espaço e de repente ele está aqui, sofre o decaimento e ela veio parar aqui instantaneamente. Uma loucura, né? Esse aqui é uma ideia, uma visão geral sobre o decaimento alfa, é muita coisa, mas você pode continuar estudando isso. Se você quiser ser o meu aluno em curso de física, eu tenho um site, cursosexatos.com. Lá tem curso de física, de matemática, de cálculo, de astronomia, etc, de radioatividade. Você pode acessar no link aqui da descrição ou no primeiro comentário fixado e você consegue ter mais conceitos de física mais aprofundados aqui com o teu professor Denis. Beleza? Então, muito obrigado, valeu. Se você puder curtir o vídeo, eu agradeço muito e até a próxima.